LRF, será que seria uma novidade? O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar e viver por conta pública. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos. Se você tampar aqui quem escreveu e o período, você diz que isso é para os dias de hoje. 55 anos antes de Cristo, no Império Romano. Então, nós trazemos isso para o Brasil, tapando ali, é exatamente o que está acontecendo aqui hoje. E a lei de responsabilidade fiscal, que eu tanto falo para vocês, e comento por ser uma leitura diferente de outras leis, porque ela é separada exatamente por blocos, ela deveria, desde 2000, estar sendo utilizada, e essa situação já teria mudado um pouco. Voltando para o nosso trabalho, nós vamos entrar para finalizar aquelas questões de rotinas, né, de instruções normativas, na questão de obras. Também há um setor bem chato. Vocês sabem que os tribunais de contas estão em cima dessa questão de obras paralisadas, principalmente as com recurso livre, que não estejam sendo efetuadas, todas na esfera que se propõe. E também algumas situações que ocorrem no município que geram problemas para o município depois. Uma delas, e eu esses dias presenciei uma situação, é o fato de não efetuar as retenções dos devidos impostos, por exemplo, INSS, das empresas em cada uma das parcelas. Os municípios vão pagando a empresa e deixam para descontar na última parcela. Chega na última parcela, o valor da parcela não cobre o valor dos impostos que tem que ser recolhidos. E a empresa, muitas das vezes, não recolhe. O município não pede uma certidão da Receita Federal, do INSS, de quitação da SEI, que a gente chama. E o que ocorre? O município acaba indo para o CALC, o município acaba ficando inadimplente, o município fica sem certidão e, pior, o município tem que pagar. E aonde que entra a controladoria? O município não pode pagar isso. Quem teria que pagar é o gestor do bolso. E na maioria das vezes é o município que paga. Então corre-se um risco de existir um processo lá na frente referente a esses recolhimentos. Dentro do setor de obras, nós temos o setor de engenharia ou planejamento, tem a participação importantíssima na elaboração do plano plurianual. Lembrando para vocês, começa no planejamento, vem para a execução das peças orçamentárias, para chegar no propósito ao que o PPA se propôs. Não é conveniente que se incluam no plano plurianual obras que não possuam projetos adequados, metas a serem atingidas. O setor de engenharia deve ter normas de atuação previamente definidas pelo gestor, em especial as seguintes. Identificar a adequação dos projetos ao plano de governo. Aquele gestor que não sabe exatamente o que ele quer da vida, num dia ele quer construir uma praça, no outro dia a praça vira um posto de saúde, do outro dia do posto de saúde vira uma quadra. E há uns anos atrás acontecia muito isso, de dar na telha do gestor, não tinha compatibilidade com o plano de governo dele. Quando eu falo em plano de governo, tem que ter um cuidado imenso também o seguinte, o PPA tem que refletir o quê? O plano de governo dele registrado no TRE. Tem alguns promotores que ano passado diziam o seguinte, estou esperando protocolar o PPA para conferir se o PPA da prefeitura está de acordo com o que ele se propôs no plano de governo dele. E o plano de governo, muitas das vezes, não tem nada a ver com o PPA, porque o PPA é recortado e colado do mandato anterior. Então, nessa parte de obras, ter o cuidado imenso nesse sentido. Tá, mas aí vocês vão dizer assim para mim, João, e se vier um convênio? Não está previsto no PPA. É uma coisa nova que apareceu, que o governo federal ofertou, que o governo estadual ofertou. Não tem problema nenhum.
Quando se cria o projeto de lei lá para suplementação orçamentária, um crédito especial, ao invés de alterar só o orçamento, tem que ser alterado o PPA, incluído no PPA e incluído na LDO. Por isso que eu falei para vocês ontem que são leis dinâmicas. Elas têm movimentação. Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra. No próprio processo licitatório tem que ter esse cronograma físico e financeiro. Por quê? Como que a obra vai ser paga? De acordo com a execução deste cronograma físico e financeiro. E aí a controladoria interna entra onde? Cada medição que for encaminhada para o financeiro, a controladoria deve ter um aporte da parte da engenharia, confirmando que aquele percentual é o real. Em 2013, numa auditoria feita, a gente levantou aquelas creches, aquelas super creches da Proinfância, num município, em que foi pago para uma determinada empresa 70% do valor da obra. E a empresa abandonou a obra no final do mandato, ou seja, no final de 2012. Quando a nova gestão assumiu, averigou-se que a obra tinha sido construída 43%. O que ocorreu? O dinheiro saiu da conta, a obra não foi feita, o município teve que aportar isso para terminar, para não ficar inadimplente, contrapartida bem maior, renegociação com o Fundo Nacional da Educação, de Desenvolvimento da Educação, uma burocracia imensa. Outra situação, um convênio do INCRA, que eu presenciei esses tempos atrás. O INCRA fez umas glosas num período de um mandato, foi pago a maior, não observou essas glosas, o INCRA deveria ter ido lá e feito a medição do INCRA com as glosas para pagar. A engenharia do município passou na frente e mandou pagar sem as glosas. Bloqueou o convênio, reprovou o convênio, o prefeito está respondendo à Polícia Federal. Questão técnica, não é só o gestor. E você tem um problema maior, que vai complicando a situação, que daqui a uns dias você não vai só deixar de receber recurso do FNDE. Vai entrar no cálculo, vai para o CADIM, você não consegue receber mais nada do governo federal. Então, em obras, tem que ser chato desde o processo licitatório. Aí vocês vão dizer assim, mas eu não conheço nada de obras, eu vou lá em loco fazer uma análise. Não, você pega o pessoal da engenharia e faz eles documentarem para você isso. Porque o que acontece? O funcionário, muitas das vezes, no caso do engenheiro, ele acha que nada vai acontecer para ele. Mas quem que assina os laudos? Quem que autoriza a medição? É a engenharia. Então, tem que ser um cuidado imenso nesse execução do cronograma físico-financeiro. Previsão de início e fim da execução do objeto de cada fase programada. Inclusive, dentro desse cronograma físico, se as etapas estão condizentes com o valor. Eu vi também numa auditoria, um período atrás, numa obra que o município fez o plano de trabalho e o cronograma de execução, em que a fundação era mais barata da obra, o custo da fundação era mais barata que a primeira medição, que era a limpeza do terreno. O terreno já estava preparado pela prefeitura. A empresa chegou lá com 2 dias, tinha uma medição da engenharia e levou 30% da obra. E depois abandonou a obra. Então, tem que ter esse cronograma realmente de acordo com o que o serviço está sendo prestado. Ah, mas eu vou, como controlador, vou conferir todos. Não é todos, mas pelo menos as obras maiores, as obras grandes. E as obras que podem dar problema, que geralmente são as de convênio. Tá? Digamos assim, que o prefeito lá de vocês consiga um centro da juventude de 5 milhões de reais.
e vai construir um posto de saúde lá com recurso próprio que vai custar R$150 mil, um postinho pequenininho. Qual que vocês têm que dar prioridade? Primeiro, é convênio, os 5 milhões. Tem que prestar conta, tem que estar de acordo. A outra, não que vocês não vão dar atenção necessária, mas numa escala do que pode gerar problema, procura dar atenção porque vai gerar problema. Compatibilizar a execução física com a previsão orçamentária na lei orçamentária. O que ocorre? Ontem eu falei para vocês que eu sou contra o empenho global. E continuo sendo contra. Porém, quando se trata de obras que são com recursos que não são de vocês, recursos do governo federal, eu prefiro efetuar o empenho total da obra. Só no último ano de mandato não, porque eu não vou ter dinheiro para cobertura, para atender o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que ocorre? Uma obra que vai demorar 2 anos, começando agora. Eu empenho o total dela, inscrevo em resta a pagar no final do ano e vou pagando as parcelas dela. Tá? Tem que ter essa compatibilidade no orçamento. Realizar levantamentos preliminares, dentre eles os topógrafos, as sondagens e a prospecção do subsolo, estudo de impacto ambiental. Solicitar à contabilidade geral que elabore a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da despesa, no caso de requerer. O que ocorre aqui? Com recurso livre, antes de começar uma obra, antes de começar um projeto novo, antes mesmo de uma contratação, vocês têm que ter um impacto financeiro para o exercício e para os 2 seguintes, caso isso ultrapasse o exercício. Então, antes de começar qualquer obra, que não seja convênio, dinheiro carimbado, que o dinheiro vai vir, que vai estar na conta, tem que ter este impacto. Porque o grande mal da administração pública, e deveria ser o contrário, tirando despesa de pessoal, que é garantido e que é necessário para desenvolver o trabalho, 99% das administrações prioriza a despesa corrente. Não se preocupe em economizar material de consumo, economizar serviço. A prioridade é a despesa corrente. Então, no caso de investimento, e principalmente de obras, quando se propõe elaborar uma obra com recurso livre, com recurso da saúde, recurso da educação, que seja próprio do município, tem que ver esse impacto, se a despesa corrente não vai danificar o andamento desse projeto ou dessa obra. Tá? E aí tem que entrar essa ideia de ter esse impacto orçamentário e financeiro. Porque voltando na tela anterior, perdão, passei 2. Voltando na tela anterior, quando eu falo aqui de contabilidade orçamentária e financeira, eu tenho que ter compatibilidade lá na minha lei orçamentária com a previsão, início e fim da obra. Então, se eu tenho uma obra que, na ideia, vai demorar 2 anos, eu tenho que ter compatibilidade com o meu orçamento financeiro para 2 anos para a execução dessa obra. Oi. Faça uma subcontratação, é isso? Não, recurso federal ou estadual, que vem carimbado ali. Convênio, quando eu cito o termo convênio, é essa questão. Eu pego dinheiro federal ou estadual para atender a um objetivo. Aqui no Sul eles chamam isso de convênio. A gente observa na iniciativa privada o seguinte: às vezes você contrata uma empresa, uma construtora, e você não averigua se ela está com as questões trabalhistas regulares, né? E às vezes, se, por exemplo, o funcionário está retendo e não está recolhendo a previdência, a prefeitura lá fica com a responsável. Isso que eu citei um pouco antes. Então, o que é o ideal vocês terem uma instrução normativa para esse fim? Tem 2 possibilidades de você resolver essa solução. Porque na legislação que fala do recolhimento, o recolhimento é por parte do tomador do serviço. Então, seria obrigação da prefeitura. O que eu faço? Retenho o INSS
dentro daquela escala de 40% de mão de obra, do valor da obra, se ele não for discriminado o valor da mão de obra, retenho isso, faço uma guia na prefeitura e recolho. Daí entrego cópia da guia da empresa para a empresa se virar com os abatimentos dela trabalhista lá. Esse é o procedimento correto.